Olá pessoas, Rodrigo aqui. Hoje eu quero trazer para vocês alguns termos, algumas ideias de quadrinho de super-herói que normalmente faz com que a gente se confunda um pouco na hora que a gente vai comprar ou na hora que a gente está na banca e na hora da gente conversar mesmo a forma como alguns quadrinhos são publicados, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos, na gringa. Para isso eu quero trazer para vocês alguns quadrinhos com os quais eu vou ilustrar essas diferenças e esses termozinhos para ficar mais fácil na hora que vocês forem comprar, verem na Amazon e buscarem se informar melhor, seja na banca, seja na internet. Vamos lá? A gente começa com as edições chamadas de single issue, ou edições simples, ou as famosas mensais. No Brasil, a Panini começou a publicar essa fase da DC do Lanterna Verde em 2018, se eu não me engano, final de 2018 ou 2019, se tiver alguma coisa errada eu acerto aqui embaixo. E nessa edição normalmente a gente tem duas edições mensais lançadas nos Estados Unidos todo mês de Lanterna Verde. Nessa edição, por acaso, a gente tem Lanterna Verde número 12 e uma pequena outra edição, que não é Lanterna Verde número 13. Mas aqui no Brasil normalmente se saem duas single issues em cada mensal. Então, seja no Lanterna Verde, seja no Superman, seja no Homem-Aranha, normalmente o que a gente vai encontrar são duas single issues ou duas mensais em cada mensal. Isso só é possível também porque a publicação aqui no Brasil ela está atrasada em relação aos Estados Unidos. Então, quando sai nos Estados Unidos, normalmente demora cerca de um ano, 11 a 12 meses, para sair no Brasil. Por isso que quando a Panini lança essas mensais, ela consegue lançar duas edições de uma vez só, todo mês. Ok? Nesse caso específico do Lanterna Verde, é uma edição bimestral, ou seja, a cada 2 meses sai, mas vocês entenderam a ideia. Alguns outros títulos a Panini ela não escolhe lançar no Brasil dessa forma. A Panini lança uma forma de encadernado. O que é encadernado ou TPB? Trade Paperback. A revista com a capa de papel. TPB é um encadernado de capa mole, muito parecido com esse aqui, que é da Panini, e ele normalmente compila, ou seja, ele junta algumas edições das mensais americanas. Nesse caso, esse encadernado da Panini junta as edições e compila as edições do Immortal Hulk 1 a 5, então tem 5 edições mensais aqui, 5 single issues, e é uma opção diferente, se você quiser acompanhar um quadrinho, mas não quiser comprar todo mês na sua banca ou na sua loja de quadrinho, na sua comic shop, beleza? No Brasil, a gente tem outra opção ainda, que é o encadernado capa dura de mesmo tamanho do encadernado de capa mole. Vocês estão vendo aqui? Aqui é um pouquinho maior por conta da capa mesmo, mas o interior, o miolo, a história aqui dentro, ela tem o mesmo tamanho. Essa daqui também compila algumas edições, no caso Spider-Man Life Story 1 a 6, ou seja, Homem-Aranha História de Vida de 1 a 6. Nesse caso aqui é uma minissérie, não é uma série contínua. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, sobre os conteúdos de dentro das histórias e as histórias em si, num próximo vídeo. Esse daqui é de uma minissérie. Se você quiser ver um exemplo de capa dura de uma série regular, você vê a partir de agora. Como, por exemplo, isso. Maravilha. Bom, além desses encadernados, dá para comentar com vocês rapidinho as diferenças entre capas, só para deixar isso já esclarecido. Eu tenho as chamadas capas comuns e capas variantes. No Brasil isso não é tão comum, apenas em algumas séries, a Panini, que é quem publica os quadrinhos de super-herói Marvel e DC no Brasil, ela se propõe a lançar as capas variantes, mas nos Estados Unidos isso é super comum. Muitas publicações saem com várias capas, inclusive algumas publicações com mais apelo, Super-Homem, um Homem-Aranha, alguma história mais importante, alguma minissérie que foi muito falada, sai com várias capas, como nesse caso o Cavaleiro das Trevas, parte 3, A Raça Superior, do Frank Miller, lançado em 2015, no Brasil, foi lançado com capas variantes, que são capas além da capa comum. Por exemplo, essa aqui é a edição 2 com a capa comum, e essa aqui é a edição 2 também com a capa variante. Dentro dessas revistas tem a mesma história, mas essa aqui tem uma capa diferente, desenhada por um artista diferente, que ajuda também a vender mais e melhor. Ok? Além dessas, lá na gringa, a gente tem algumas outras formas de organizar as histórias, como por exemplo
a linha Epic da Marvel. Essa linha Epic da Marvel, ela se propõe a publicar algumas edições e alguns arcos de edições, ou seja, alguns conjuntos de edições de alguns personagens que não haviam sido publicados antes em nenhuma outra forma, seja de encadernado, apenas tendo saído nas mensais. Não saiu em muitos encadernados, ou saiu em encadernado há muito tempo e não saiu em uma das outras formas que a gente vai falar já já. Nesse caso aqui é o do Surfista Prateado, e essa Epic Collection aqui tem 463 páginas, na verdade mais um pouquinho, ela tem 470 por aí, e ela publica algumas edições que não haviam sido republicadas, algumas desde a primeira vez que saíram, em single issues ou mensais. Ok? Por isso também que essa Epic Collection ela sai em ordens que não são a cronológica. Então, primeiro saiu, por exemplo, do Surfista Prateado, o número 1, depois saiu a número 3, pulando a fase onde o Surfista Prateado foi escrito pelo Stan Lee em edições regulares, em série solo, ou seja, só com o personagem. Depois dessa edição 3, saiu a edição 6, a 7, saiu a 13, todas essas eu tenho, e vai sair a 9 também, que seria a edição 9. Então, até agora a gente tem a 1, que eu também não tenho, a 3, a 6, a 7, a 9 e a 13. Então, você vê que essa Epic Collection ela não sai na ordem. Outros personagens também não saem na ordem. Ela se propõe mais a cobrir buracos na cronologia dos super-heróis, ok? E dos personagens. Bom, falando agora, já que eu falei agora já dessas edições que compilam as mensagens, vamos poder falar agora de algumas edições que se propõem a ser um pouquinho mais. São as chamadas edições de luxo. Em inglês, Deluxe Edition. Por exemplo, a da Piada Mortal. Só para vocês terem uma noção, essa edição aqui da Piada Mortal é uma edição, uma republicação da Editora Abril de 1999, se eu não me engano, de 99, da história que saiu em 1988, 89, no Brasil também pela Editora Abril. Essa aqui é o material em inglês, gringo, da própria DC Comics, na chamada Deluxe Edition. Você percebe que ela é uma edição maior, não só por causa da capa, mas porque as páginas são maiores, você consegue ver a diferença de tamanho das páginas. Eu não vou abrir para mostrar para vocês a história de dentro dessa daqui, porque essa aqui está com uma colorização antiga, ou seja, as cores do quadrinho são diferentes. A história é a mesma, mas as cores são diferentes. E eu vou tratar disso no próximo vídeo, beleza? Mas aqui só para vocês terem noção do que o tamanho da página dessa Deluxe Edition, ela é maior também. Isso aqui a gente tem normalmente para apreciar melhor a arte com algumas obras que são chave e muito importantes na história dos super-heróis, como por exemplo A Piada Mortal do Alan Moore, ok? Bom, já que estamos falando de Piada Mortal, nada melhor do que eu trazer uma outra edição que eu tenho aqui. Eu tenho 3 edições de Piada Mortal. Eu sou um verme, me perdoe. Essa aqui é a última edição de Piada Mortal que eu vou comprar na minha vida. Eu espero, pelo menos no sentido de melhorar as edições. Por quê? Porque essa edição aqui, que vocês estão vendo, aqui, tamanho da minha cabeça, que não é pequena, comparado com ela, é a chamada edição Absolute, a Absolute da DC. Essa edição, ela é extremamente luxuosa, para quem reclama de luxo nos quadrinhos, essa aqui é uma edição extremamente luxuosa, por isso também cara, ainda mais com o dólar estando alto como está, mas ela vem com uma slipcase protetora, ela vem com alguns comentários, uma pequena ficha técnica, pequena e rápida ficha técnica e sinopse, porque a slipcase, essa caixa, não tem nada escrito nela, além do balãozinho do Coringa. Vou botar a slipcase aqui. E aqui a gente tem a história numa capa e contracapa inéditas também. E é legal que faz outras visualizações e outras visões do Coringa tirando essa foto. Essa edição em particular eu corri atrás, essa é a minha primeira e até agora única edição Absolute, porque eu não sou feito de dinheiro, mas principalmente porque essa edição tem as 2 colorizações. Então, essa edição tem a colorização antiga da Piada Mortal, feita por um camarada chamado John Higgins, ok? E ela tem a nova colorização feita em 2008 pelo próprio Brian Bolland, o desenhista do quadrinho. Só para vocês terem noção da diferença da colorização, eu vou falar isso no próximo vídeo, mas só para vocês terem noção, aqui é a colorização nova do Brian Bolland e aqui é a colorização antiga do John Higgins, saiu em 1988. Bom,
Essa aqui era a edição Absolute comemorativa e ela tem vários extras também, porque a história ela é bem curtinha. Então ela tem roteiro original do Alan Moore, que tem mais de 100 páginas, é uma coisa insana, entre sketches e outras coisas. Bom, para fechar as edições gringas, vamos falar das minhas favoritas. Se eu pudesse, eu tinha todas elas. Infelizmente, o dinheiro não me permite o espaço também. Então eu acabo focando apenas em alguns personagens que eu gosto muito. Vocês já devem ter visto aqui atrás. Então, como vocês perceberam, vocês não conseguiram visualizar os ônibus que estavam atrás de mim, porque eu estava na frente. Agora, eu deixo aqui uma rápida imagem para vocês visualizarem os 3 ônibus da fase do Geoff Jones no Lanterna Verde, A Noite Mais Densa, Os Invisíveis, Oz e Uncanny X-Men Volume 1, a fase do Chris Claremont. E Just Imagine, Stan Lee na DC. Beleza? Mas são as edições Omnibus. As edições Omnibus. Omnibus em latim significa todos. Então, normalmente, essas edições se propõem a fechar fases de escritores ou desenhistas dentro de um personagem. Fases famosas, fases aclamadas. Que é a minha edição favorita, que são os Omnibus. Temos, por exemplo, Omnibus maiores e Omnibus menores, que esse daqui, mas normalmente a média são essas aproximadamente 1000, entre 900 e 1000 páginas de quadrinho. Então aqui dentro eu tenho várias edições do Thor, tem que tomar cuidado na hora de abrir. Conseguem ver aqui. Também está recolorido, mas aqui não tem tanto problema. Essa aqui, por exemplo, tem as edições de Thor 337 a 355, 357 a 369, 371 a 382. E Balder, o Bravo, de 1 a 4, que foi uma minissérie. Então, basicamente, essa aqui tem Thor de 337 até 382, menos a edição 356 e a edição 370. Bastante edições. 48 edições, 44 da série regular do Thor e mais 4 da série Balder, o Bravo. Então, esses aqui são os ônibus que eu gosto muito. Eu faço, normalmente, essa força para comprar os ônibus porque eu entendo que é mais interessante ter essa fase fechada de alguns personagens do que comprar tudo de todas as mensagens. Por exemplo, hoje em dia eu só estou acompanhando pouquíssimas mensagens, só 2, que é o Lanterna Verde e o Shazam, que na verdade não são mensais, saem de forma bimestral, então facilitam a vida do meu bolso. Ok? Para fechar, então, trazendo realmente para o Brasil, como eu estava falando, vamos falar um pouquinho das coleções que saíram no Brasil. Lembrando que o foco desse vídeo aqui, como eu falei para vocês, é falar um pouquinho sobre o conteúdo editorial de histórias dentro dos quadrinhos. Então, se tem mais, se tem menos, como eles estão organizados. E o tamanho e exatamente a forma e as histórias eu vou falar em vídeos posteriores. Então, só para fechar aqui, todo mundo já ouviu falar nas edições nas famosas coleções de capa preta e capa vermelha da Salvat. Aqui estão 2 exemplos. Essa aqui é o Marvels, que saiu de capa preta da editora Salvat, chamada Coleção Oficial de Graphic Novels Marvel. Começou a sair por volta de 2012, se eu não me engano. Também saía fora de ordem, formava uma lombada aqui. Tem também o exemplo da editora Igomós, que publicou a coleção da DC. Só para fechar aqui, essa edição da Marvel, do Marvels é bem legal. Provavelmente eu talvez queira comprar a edição maior um pouco da Panini, mas eu não sei. Eu vou ver em questões financeiras se eu vou conseguir fazer isso e não é um projeto que seja muito minha prioridade no momento. Mas temos essa lombada. Eu não fiz essa coleção toda, pouquíssimos volumes eu fiz, eu acabei vendendo muitos. O que eu fiz foi a primeira leva da coleção da Igomós, da coleção da DC, os primeiros 60 volumes, como vocês estão vendo a partir de agora. Ficou legal, né? Fica legal aquela lombada estilizada, mas eu preferi não continuar porque tudo aquilo que eu falei, os preços aumentaram, foram escalonando, algumas histórias eram bem fraquinhas também ali dentro. Inclusive aquela coleção, como eu falei, era uma coleção que deveria ser uma coleção de Batman e Superman, acabou se perdendo no caminho, enfim. A Salvat, depois de lançar, enquanto terminava de lançar a capa preta, a coleção oficial de Graphic Novels, lançou os heróis mais poderosos da Marvel, que eu também não fiz toda, também formava uma lombada, eu peguei apenas alguns números, peguei o do Justiceiro, se eu não me engano, peguei o do Surfista Prateado, que é, como vocês estão percebendo, provavelmente o meu personagem favorito. Provavelmente não, ele é o meu personagem favorito. Então tem essas coleções no Brasil, você pode consegui-las em sebos, depois que acabaram
a galera começou a ver que os preços cobrados pela editora no momento de lançamento, eles acabavam diminuindo muito depois, no momento de revenda. Então hoje você consegue encontrar em sebos, você consegue encontrar em lojas especializadas a preços bem interessantes, como encadernados como esse, com histórias muito importantes dentro da indústria dos super-heróis, na casa de 20, 25 até 30 reais. Então são preços que acabam valendo um pouco a pena sim. Só para fechar, a editora Panini também lançou alguns super-heróis, principalmente de fases mais antigas, aclamadas, principalmente do pós-crise, que também é um vídeo que eu vou fazer para explicar essa denominação dentro da DC, pré-crise, pós-crise. E também era de ouro, era de prata, tudo isso tá vindo aí, eu tô fazendo umas leituras, fazendo uns estudos, vai ficar bem legal. De qualquer forma, alguns materiais dos anos 80 anos 60, 70 e 80, que a Panini está republicando na DC, nesse formato de lendas do universo DC. Ela já publicou Lanterna Verde e Arqueiro Verde, ela já publicou A Mulher Maravilha do Jorge Pérez, e ela republicou também a Liga da Justiça Internacional, ou a famosa Liguinha, que foi lançada depois de 1985, quando a gente for falar de Crise nas Infinitas Terras, isso vai ficar um pouco mais claro. E ela tinha apenas o Batman de personagens muito conhecidos. Os outros eram personagens lá do B, podemos dizer assim, até o próprio Capitão Marvel, que foram reunidos numa liga escrita pelo J.M. DeMatteis e Keith Giffen, com desenhos de Terry Maguire, normalmente, arte final do Terry Austin. Então, essa liga ela acaba sendo um pouco mais cômica, tendo uma pegada um pouco mais cômica, mais engraçadinha do que a Liga da Justiça que a gente está acostumado. Mas a Panini lançou nessas edições, normalmente com 180, 192 páginas, encadernados com um preço bem interessante, uma forma bem legal de lançamento, principalmente para ter contato com o material mais antigo. Bom, esse vídeo ele fica por aqui hoje. A gente continua a conversar um pouquinho sobre os termos dos quadrinhos no próximo vídeo, quando eu vou falar a relação dos tamanhos, só para dar uma prévia do que a gente vai falar em relação a quadrinhos e tamanhos. Vou comentar um pouquinho sobre essa escadinha aqui, por exemplo. Ok, gente? Maravilha? Um beijo, um abraço e valeu! Eu não vou abrir porque tem questões de recolorização também. Então a história está com cores diferentes. Isso também eu vou tratar num próximo. Essa aqui é a edição para a qual não há continuação. Essa aqui é a edição para a qual não vou comprar outra depois. Essa aqui é a edição... A continuação parou de funcionar, não sei porquê. Bateria talvez. Beleza. Oi. Tá indo.